Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui com o nosso curso de auditoria. Vamos tratar do tema controle interno. Controle interno, que é uma obrigação da entidade, mas é muito importante para o auditor. O auditor precisa avaliar o controle interno que está em execução ali na entidade, para ele poder desenhar os procedimentos de auditoria, né? Porque esse controle interno, se ele é bom, dá mais tranquilidade para o auditor. Se ele é ruim, dá menos tranquilidade. E isso vai refletir naturalmente nos testes de auditoria. Então, quem é responsável por elaborar os controles internos é a entidade, mas o controle interno é um ponto que o auditor se interessa muito, porque é a partir dele, é a partir desse controle interno que o auditor vai pensar a auditoria e vai pensar nos procedimentos adicionais. Vamos pegar aqui para começar algumas definições, né? Essas definições elas estão aí na literatura e estão também na norma de auditoria. A NBCTA 315 vai definir o controle interno como um processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis da governança, administração e outros funcionários. Veja, esse primeiro ponto aqui é um ponto que costuma ser cobrado nas provas, porque é comum nós temos questões aí que dizem assim, é responsabilidade do auditor implementar o controle interno, é responsabilidade do auditor aprimorar o controle interno. Não, o auditor apenas avalia. Quem é que faz o controle interno da entidade? É a própria entidade, e a própria entidade, naturalmente, como ente despersonalizado, precisa de pessoas, né? Quem são as pessoas que vão fazer isso? Todos os funcionários, tá, da entidade fazem parte, estão inseridos nesse contexto de controle interno da entidade. Mas o cérebro é a administração e a governança, são esses que assumem as responsabilidades pelas demonstrações contábeis, pelo controle interno e por todas as ações da entidade. Mas é uma tarefa de todos os responsáveis pela governança e administração e outros funcionários, né? Sem especificar setores A ou B. E para que serve o controle interno? Para fornecer segurança razoável quanto à realização dos objetivos de uma entidade. Veja que a segurança é sempre razoável, porque aquela segurança absoluta, ela não existe. Todo controle interno, por melhor que seja, está sujeito a falhas, está sujeito a ser burlado, pode ser alvo ali de um conluio. Você pode até ter um controle interno muito bom, mas se ele não é observado, ele não vai funcionar, não vai entrar em operação. Então, a segurança é sempre razoável para garantir a realização dos objetivos de uma entidade. E aí nós temos os objetivos de uma entidade. Os objetivos são três: garantir relatórios financeiros confiáveis, efetividade e eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. Então nós temos três objetivos definidos aí na norma de auditoria, né? O controle interno serve para quê? Para garantir o alcance dos objetivos de uma entidade. E quais são esses objetivos? São três: relatórios financeiros confiáveis, sucesso nas operações, definido aqui nos termos da norma como eficiência, né? Vamos ver aqui, ó, como efetividade e eficiência das operações. Então, sucesso nos negócios e seguir as leis, né? Não desrespeitar as leis, para não sofrer penalidades, não sofrer punições, etc. Então, são três objetivos de uma entidade e isso garante, então, essa tranquilidade. Se o controle interno consegue garantir esses três objetivos, o auditor, quando chega para fazer uma auditoria nessa entidade, ele está bem tranquilo, porque se o controle interno é bom, ele já sabe que esse controle interno garante aquelas informações que estão no balanço, por exemplo, o controle interno garante razoavelmente que elas são fidedignas, né? Então o auditor fica mais tranquilo. Por isso que é importante o auditor avaliar o controle interno de uma entidade, porque se esse controle é bom, o auditor fica bem relaxado na sua auditoria. Vamos fazer logo uma questãozinha aqui para a gente começar a consolidar os temas. Ó, o controle interno é definido no âmbito do COSO como? Bom, o COSO, pessoal, é uma organização que reúne aí agentes do mercado, agentes financeiros, enfim, e fizeram aí alguns referenciais teóricos, especialmente sobre controle interno, né? Então, lá nesses referenciais teóricos se define o que é controle interno e uma metodologia para implementar o controle interno. A norma de auditoria
foi lá nesse referencial do COSO e puxou as principais orientações sobre controle interno. Então, quando a gente estuda auditoria, a gente estuda também aí, ainda que de forma superficial, esses referenciais do COSO. Quando a prova é de controle, de Tribunal de Contas, muitas vezes é citado especificadamente os referenciais do COSO no conteúdo programático. Quando é auditoria, normalmente a gente estuda como benchmark, né? Apenas para fixar os conceitos, porque são os mesmos conceitos que estão lá na norma de auditoria. Então vamos definir aqui o que é controle interno. E aí eu posso ampliar um pouquinho esse enunciado e dizer assim, ó, não é só nos termos do COSO, tá? Nos termos da norma de auditoria NBCTA também. Vamos lá. Controle interno é uma função exercida por um ente que não integra a mesma estrutura organizacional. Bom, se está fora da estrutura, não é interno, é um controle externo. Pode ser. Letra B. Controle interno é um documento que atesta razoável segurança. Não, o controle interno a gente vai ver é um sistema, né? É um conjunto de controles, de aplicações para poder garantir aqueles três objetivos. Então não é um documento, não é uma coisa, não é um controle, é um sistema integrado que a gente vai aprofundar ainda ao longo aqui da nossa aula. Então não é um documento. Letra C. Controle interno é um documento? Não. Letra D. É um documento? Não. É um processo, ó. É um processo, é um sistema. É um processo conduzido por quem? Pela administração da entidade, ó. Governança e administração e outros funcionários. E desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos da entidade, que são três, né? Eficiência e efetividade das operações, divulgação financeira confiável e conformidade com leis e regulamentos. Veja que essa questão, apesar de indicar como referência o COSO, essa organização privada, a definição, a nossa resposta bate com o que está descrito na norma de auditoria. É um processo desenvolvido pela governança e pela administração e outros funcionários para fornecer segurança razoável em relação aos três objetivos: divulgação financeira confiável, a eficiência e eficácia das operações e a conformidade com leis e regulamentos. Então bate certinho com a operação, divulgação financeira e conformidade com leis e regulamentos, com a nossa letra E. Bom, a gente viu aí então os nossos três objetivos do controle interno. Então, a entidade ela desenvolve o seu controle interno para alcançar esses três objetivos: eficiência das operações e efetividade, relatórios financeiros confiáveis e cumprir as leis e regulamentos, ou seja, conformidade, né? Então, quando a gente pensa assim, ó, no ponto de vista da entidade, por que ela cria um sistema de controle interno? Porque ela desenvolve esse processo e implementa para alcançar esses três objetivos aqui. Então, nós temos aqui o foco da entidade, que é garantir esses três objetivos aqui. E por que esse assunto é importante para o auditor? Qual é o ponto de vista do auditor em relação a esses três objetivos, uma vez que não é obrigação do auditor, não é objetivo do auditor garantir efetividade e eficiência das operações, garantir demonstrações confiáveis e outros relatórios confiáveis, e não é objetivo do auditor fazer com que a entidade cumpra as leis e regulamentos, né? Então, qual é o objetivo do auditor? Qual é o ponto de vista do auditor em relação a esse controle interno? Pensa aí, ó, se o controle interno garante tudo isso, ó, relatórios financeiros confiáveis, sucesso nas operações, cumprimento de leis e regulamentos, se ele garante tudo isso, significa que o auditor, né, aí é o ponto de vista da auditoria, o auditor pode confiar nas informações que a entidade está prestando. E essa relação de confiança é muito importante, porque se o auditor confia muito nesse controle interno, provavelmente o auditor vai aplicar menos testes nessa auditoria. Se o auditor confia pouco nesse controle interno da entidade, ele vai aplicar muitos testes na auditoria, né? Porque ele quer obter as informações pelos seus próprios meios, ele não quer confiar em nada que a entidade fornece. Por isso é importante a gente separar esses dois pontos de vista, né? A entidade desenvolve o seu processo de controle interno para garantir esses três objetivos e o auditor independente
vai avaliar esse controle interno, porque se ele for bom e garante realmente esses 3 objetivos, o auditor vai ter mais tranquilidade para desenvolver a sua auditoria, tá? Então, essa é a questão do ponto de vista. Bom, quando a gente fala em controles, né, o termo controles, a gente está se referindo a um ou mais componentes do controle interno. Quando a gente fala controle interno, a gente está falando de um sistema, né? Um conjunto, um processo. Ó. Então, um sistema de controle interno que está em execução e implementado ali na entidade, ele é composto por vários controles e por vários componentes, tá? Então, um controle isoladamente é apenas um controle isoladamente. Para que a gente tenha um controle interno enquanto processo, enquanto sistema, nós temos vários controles e nós temos vários componentes, né, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Uma confusão aí que pode acontecer e já apareceu em prova. Ó. Auditoria interna não é sinônimo de controle interno, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Agora, a auditoria interna pode ser um dos componentes do controle interno, tá? Mas não é sinônimo. Por quê? Se você tem um sistema de controle interno, esse sistema, para que ele seja bom, eficiente, ele precisa, por exemplo, ser monitorado, precisa ser avaliado, você precisa ter ali um feedback, né? O que é que precisa melhorar. E quem é que vai fazer isso? Muitas vezes é a auditoria interna da entidade. Então, a auditoria interna está inserida nesse processo, nesse sistema de controle interno, mas não é sinônimo. A auditoria interna é uma das partes de um grande sistema de controle interno, tá? Isso é importante porque já apareceu em prova. Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha aqui. A salvaguarda dos ativos da entidade para evitar perdas ou uso prejudicial dos recursos é um objetivo da atuação do controle interno, sendo o componente relacionado ao ambiente de controle primordial na definição dos riscos para evitar ocorrências indesejáveis. Vamos lá. Por que a empresa desenvolve o seu controle interno para garantir efetividade e eficiência nas operações, né? Preservar os seus ativos, né? Então, se ela tem um sistema de cofre, se ela tem um sistema de senha para acesso aos sistemas. E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20%, 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.